Acompanhe pela Rádio Liberdade FM 87,9. O programa Café com o Prefeito. Mande sua pergunta e participe. Café com o Prefeito, na sua Rádio Liberdade FM. Está entrando no ar o nosso Café com o Prefeito deste sábado, véspera do Dia das Crianças. Bom dia, Prefeito Jussi. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade FM. E antecipadamente um bom dia à criançada toda aí que já está nos preparativos para a comemoração do Dia das Crianças, né? Parabéns aí à galera toda. Falando da Semana da Criança, do Dia da Criança, como estão as comemorações para o Dia da Criança no município de Santa Helena? Um espetáculo, Andréia. Eu tive a oportunidade de participar bem pouco nas escolas, dado as atividades intensas durante a semana. Conseguimos na escola Inês Mocelin apenas uma passada pela manhã e à tarde, então, na inauguração do parquinho e ficar por um tempo bem curto com eles, né? Aí conseguimos, pelo menos na quinta-feira, dar uma passada no período apenas da tarde, por alguns minutos em São Roque. Estávamos vistoriando algumas obras, aí passamos por lá, nos divertimos um pouco lá por bem poucos minutos, mas numa intensidade muito grande. E tive que entrar na roda, não teve jeito, André. A ideia era só dar um oi pra galera, mas tive que virar um pacote com eles lá no escorregador, na cama lá, descendo, mas foi divertido, muito bom. E a criançada recebendo toda a atenção, todo o carinho que merecem, que precisam, e os brinquedos todos aí sendo disponibilizados para que a criança, de fato, possa, no dia dela, nas comemorações dela, brincar, se divertir, socializar, se integrar, crescer com isso, né? Prefeito Justo, nós tivemos aí a Escola Inês Mocelin, o parquinho todo reformado. E na escola, quando nós teremos melhorias? Algumas melhorias já foram autorizadas para a escola, no piso, no saguão, na estrutura toda que nós temos lá. Tem um problema lá na cobertura que nós temos lá também no auditório. Esse auditório tem que colocar ele em funcionamento. Tem proposta para já no primeiro semestre do ano que vem colocar em funcionamento a Escola Inês Mocelin. Mas a escola que recebeu o maior número de incentivos, de benefícios e também de participação do governo foi a Inês Mocelin. Temos o ETEC, começam as atividades agora, se não me engano, dia 3 é a aula inaugural, a abertura dos programas lá com o ETEC. A Universidade Aberta do Brasil vai funcionar na Escola Inês Mocelin. Temos salas preparadas, ambiente preparado, computadores, equipamentos, escrivaninhas, mesas, cadeiras, toda a estrutura de uma escola moderna implantada na Inês Mocelin. Então agora só falta lá trabalhar melhor aquela situação do auditório, que desde quando construída, desde quando entregue, 2003, 2002, 3, 4, não lembro qual é a data exata, o ano exato da entrega, mas desde lá até então aquele auditório nunca pôde ter sido usado. Foi usado durante essa semana agora que passou, num programa que foi estabelecido lá de literatura, né? Então já começou a ser utilizado, mas vai passar por um processo todo de restauração daquele espaço lá para que possa ser utilizado. Mas a Inês Mocelin é uma escola que, graças a Deus, se você for considerar os investimentos e os avanços, foram consideráveis desde o ano passado até então. Prefeito Jussi, como está a situação da creche na Vila Rica, já que nós tivemos aquele incidente num dia de chuva? Aquele telhado foi mudado, foi feita a ordem de serviço, como está? Serviço contratada, a ordem já dada de uma forma bem rápida. Graças a Deus aí as condições de tempo não oferecem risco aí de chuva nos próximos dias. Então está se dando esse tempo todo aí, mas o serviço está contratado. Toda a cobertura vai ser substituída. É uma pena aquela cobertura lá, cacos e rejuntes e o que tem de ruim está lá na cobertura daquela do CEMEI lá do Vila Rica, mas serviço já contratado, a ordem de serviço emitida lá para substituir toda aquela cobertura lá e deixar em plenas condições de uso. Falando ainda das comemorações do Dia da Criança, como será a festa então no próximo sábado? Está tudo programado já para o dia 18? Preparado, programado. Ainda ontem estava analisando os projetos lá de locação de espaços, onde vai ficar cada coisa, cama elástica, piscina de bolinha, escorregador, barraca com lanches, barraca com águas, muita água, que é um dia aí que prevê um dia de bastante sol e calor, então muita água. A locação dos brinquedos está se pensando muito tecnicamente para que fiquem na sombra, para que as crianças possam brincar, se divertir lá com toda tranquilidade. Todo o pessoal mobilizado, muita gente envolvida
para que possa oferecer o melhor de segurança, de tranquilidade, de carinho, de atenção para a criançada toda. Os clubes de mães também envolvidos na brincadeira sadia, saudável, né? Preparando aí os brigadeiros e também o carinho que as mães têm aí para com as crianças, né? O próprio nome já diz que é o Clube de Mães e com certeza aí tem a sua galerinha aí que estará brincando com todo mundo. Então tudo já mobilizado para que no dia da comemoração, que vai ser no dia 18, né? De fato esteja tudo muito bem preparado para a criançada brincar, se divertir e comemorar tudo aquilo que tem de bom e de melhor nessa faixa etária, nessa etapa da sua vida. Nós tivemos quase 2 milhões de reais sendo investidos. Esse valor já foi contratado para a execução do alargamento da Rua Pará, a Rua Minas Gerais, a Avenida São Paulo e a Rua São Francisco. Quando iniciam as obras nesses trechos? Audiência pública marcada já para o dia 21. Todo mundo vai ser convidado, vai passar de casa em casa para convidar essas famílias todas para discutir o sistema de calçada. O alargamento da rua, isso tudo vai ser feito de ordem direta pelo município, o serviço já contratado, inclusive as calçadas também. Porém, a calçada, como ela subentende-se uma melhoria, claro que a rua também mas é um passivo que o próprio município ao longo do tempo acabou fazendo, mas a calçada, a necessidade que se tem uma parte de contribuição também dos usuários, dos munícipes, né? Então vai precisar uma taxa de contribuição aí, senão nós incorremos aí na abertura, abrir mão de receita e processo de improbidade administrativa. Então no dia 21, audiência pública com as famílias da Rua Pará e da Minas Gerais para decidir apenas com relação às calçadas. É possível que até lá talvez não comecem as obras em si, mas no máximo até o final desse mês começam as obras efetivamente de alargamento das duas ruas, tanto a Pará quanto a Minas Gerais, e serão feitas paralelas, são duas frentes, uma trabalhando a Minas Gerais e outra trabalhando a Pará, mas isso não impede, mesmo que, que a audiência a empresa pode começar o serviço ainda antes da audiência acontecer. Apenas não temos a precisão ainda da data de começo, mas com certeza até o final do mês começam as obras das duas ruas, né? E é possível, Andréia, isso eu não tenho ainda certeza se vai acontecer ou não, mas é possível também que as galerias de águas do Tieme, do Epitácio e também de Vila Celeste, é possível que também comecem até o final do mês, serviço também já em fase final de contratação do processo licitatório. E qual será o valor do investimento para a execução dessas galerias de águas fluviais, tanto no Epitácio, no Tieme e Vila Celeste? Processo licitatório com as fases concluídas já. Então, na terça-feira é o prazo final aí para recurso, como já foram vencidas todas as etapas, deve abrir a proposta para saber qual o preço oferecido da empresa que vai ser vencedora. Mas é alguma coisa aí, a proposta de orçamento era em torno de 1.200.000 e quase 1.300.000 reais. Deve ficar aí na casa de 1 milhão e pouco de reais, essas melhorias aí de galerias, tanto do Tieme, Epitácio e Vila Celeste estão juntas, né? É um volume considerável de recurso, os prefeitos costumam não fazer esse tipo de obra, é o tipo costuma se falar que é o dinheiro enterrado, né? Mas o respeito também com o povo lá do Epitácio, que quando o tempo vai para a chuva já bate o desespero, né? No time não é muito diferente, na Vila Celeste também tem essa necessidade. Levantamentos de subsede estão prontos, levantamentos de São Clemente estão sendo feitos também para que lá tenha também suas galerias de águas para que o asfaltamento possa ser feito nesses conjuntos. E falando em asfaltamento também, nesse mesmo dia 21, a audiência pública envolve o conjunto Santa Cecília. A licitação do asfaltamento daquelas ruas é uma participação federal, necessidade que se tenha calçadas também, por ser recurso federal, 300 mil reais, com o professor Sérgio, articulado também pelo vereador Cosme. Então será feito asfaltamento também ali no Santa Cecília, que já estava há muito tempo aguardado por eles. A autorização para licitar já veio, então vamos licitar aquela obra também desse asfaltamento. Nós tivemos nesta semana o município de Santa Helena, numa parceria com o Sebrae, lançou no auditório da CIS um programa inovador chamado Cidade Empreendedora. Como que é esse projeto? A participação do Sebrae, nós teremos aí muito presente, principalmente com relação à lei da micro e pequena empresa, né? Nós temos uma lei aprovada desde dezembro de 2009, ela ficou engavetada até então.
conseguimos fazer essa pactuação. Poderíamos ter feito antes, até que poderíamos. Com a propriedade que estamos fazendo agora, não. Então o resultado vai ser muito bom. Vamos fazer com que as licitações tidas no município de Santa Helena sejam mais canalizadas para as empresas de Santa Helena, principalmente a micro e pequena empresa, que é a lei que possibilita isso, né? Então vamos fazer com que os editais sejam fechados e as compras sejam regionais. E as micro e pequenas empresas tenham um maior poder de participação. E o trabalho de consultoria é um trabalho feito a 3 mãos aí. A empresa paga uma parte, bem pequena, o município vai pagar R$3.000 durante o ano todo, né? Não é mensal, é anual. E o Sebrae entra com essa outra participação que envolve mais de 70% desses recursos aí com as consultorias. Então a empresa que quiser participar desse programa é muito bem-vinda, é convidada, não tenho dúvida nenhuma de que haverá um grande número de empresas participando, até porque o Sebrae é um organismo preparado para atender as empresas, principalmente a pequena e microempresa nesse processo todo, mas todo mundo convidado aí a se integrar nesse processo aí, fazer com que o município de Santa Helena seja de fato pro-santa helenense. E quais são os benefícios diretos para os empresários de Santa Helena? Tudo o que envolve gestão empresarial, ele será discutido com o Sebrae. Desde a concepção de fachada, como está o empreendimento, o tipo de negócio, o resultado que ele obtém através da gestão praticada, tudo que envolve negócio, desde a compra de um produto, a sua venda, fidelização de cliente, tudo que envolve o negócio será pactuado nessa parceria com o Sebrae, envolvendo o município de Santa Helena como parceiro. Então, aquilo que se busca nessa relação com a associação comercial, aquilo que nós buscamos, inclusive na gestão da Secretaria de Indústria e Comércio, na participação da CISA, é para que se tenha isso. O empresário também ajudando a comandar a Secretaria, dirigir o seu orçamento e também dirigir as ações de planejamento que devem ser executadas. Prefeito Jussi, nós tivemos essa semana também novidades na questão da habitação rural. Temos novidades aí para o município de Santa Helena? Você é curiosa, hein, André? Está buscando algumas coisas, graças a Deus tivemos aí notícias positivas, sim. Não tínhamos mais, sinceramente, as expectativas eram bem pequenas que isso fosse acontecer ainda esse ano. Eu não tinha entendido a motivação do porquê da suspensão desse programa tão interessante como é da habitação rural, pelo programa que é, um programa social e econômico também, né? Então, graças a Deus, aí a abertura novamente do programa. Santa Helena está muito na frente de todos os demais municípios e está faltando bem pouca coisa aí para concretizar, e que nesse ano ainda aquelas quase 40 unidades habitacionais da habitação rural aconteçam. Então, graças a Deus, tem notícias positivas para aquelas pessoas que estão aguardando pelo programa. Já foi encaminhado, tudo já pactuado, registros feitos, documentação que não são poucas, é uma burocracia sem tamanho. Vocês não fazem ideia de quanto burocrático é conseguir fazer com que uma família consiga se enquadrar nesse programa, mas vale a pena. Então, prestação de 285 mensais, apenas 4 prestações, uma por ano, para que tenha aí a sua casa própria aí, quitada e de fato sua, né? Então, um programa extraordinário que agora retoma aquelas quase 40, devemos ter a ordem para que seja executado nos próximos dias. Vamos ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Acompanhe pela Rádio Liberdade FM 87,9 o programa Café com o Prefeito. Mande sua pergunta e participe. Café com o Prefeito, na sua Rádio Liberdade FM. Voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Prefeito Jussi, no último final de semana nós tivemos as eleições, tanto para o Estado como também para o governo federal. Qual é a sua avaliação do pleito eleitoral em Santa Helena? Andréia, não poderia ter sido melhor sobre todos os aspectos, quer seja da forma,
como aconteceram as eleições, a forma pacífica, a ordeira, a liberdade, a tranquilidade que pôde ser exercida por cada um dos cidadãos e o resultado. O resultado para o governo federal agora é uma disputa de segundo turno, começa um novo processo, uma nova eleição, como todo mundo pode perceber, começou aí, já é uma nova eleição. Mas aquela que aconteceu já, do governo do estado, a reeleição do governador, um índice de 57% aqui em Santa Helena, 4.995 votos de diferença para o segundo colocado. Acho que é uma votação expressiva e mostra o resultado das parcerias que nós temos e também nos dá moral para ir até o governador e solicitar que as parcerias que foram estabelecidas de fato sejam cumpridas e algumas mais possam ser pactuadas. E com uma diferença gritante nessa gestão. Temos representatividade política o suficiente para buscar muito por Santa Helena. Temos aí aproximadamente 9 deputados estaduais eleitos com uma relação direta com o município de Santa Helena. Pela ordem, o Ademir Bier, o Adelino, o Hélio Rusch, o Schiavinato, o professor Lemos, o Paranhos, entre tantos outros aí tem mais o Luersen, o André Bueno, entre mais alguns candidatos que se elegeram, que agora não me vem à memória todos eles, mas pelo menos esses aí, mais alguns, têm uma relação muito forte, uma ligação direta com o município de Santa Helena. Temos também na esfera federal 11 deputados aí com uma ligação direta e muito forte com o município de Santa Helena. Espera Fico, Sérgio Souza, Rossoni, deputado Evandro Roman, Serraglio, Takayama, Zeca Dirceu, Assis do Couto, deputados aí, o Alex Canziani, a Leandre, muitos candidatos. São pelo menos 11 aí de deputados federais que nós temos aí que tem uma relação direta com o município de Santa Helena e que nós também temos relação com essas pessoas. Então vamos buscar uma parceria ainda mais forte e eu não tenho dúvida nenhuma que essa representatividade política toda vai se converter em resultado para o nosso município. Então a liberdade que se deu, cada pessoa aí, cada grupo apoiando o seu candidato com tranquilidade e com algumas surpresas, inclusive, como é o caso da Leandre, ela tem um compromisso muito forte com Santa Helena. Então agradeço a cada uma das pessoas que buscou e elegeu essas pessoas, agradeço a cada santahelenense que acreditou nessas propostas, que votou nesses candidatos e que aumenta o nosso poder de cobrança nessas parcerias. Então, se nós sentássemos numa sala e planilhássemos aquilo que queríamos, eu tenho certeza que não seria tão bom quanto foi o resultado que aconteceu. Então, agradeço a cada santahelenense, a cada um de vocês que acreditou nessa proposta, que votou, que elegeu essa galera toda que aí está e que agora tem compromisso com o nosso município. Então, tudo de melhor, André. Prefeito Justo, eu tenho algumas perguntas hoje, até bem... como eu posso dizer assim, bem picantes dos ouvintes. A primeira delas é uma ouvinte insatisfeita e gostaria de saber o porquê as funcionárias da saúde têm que fazer 8 horas de jornada no pronto atendimento. Em geral, na saúde e também na administração passada se faziam 6 horas. Por que hoje está diferente? E por que deve-se fazer 8 horas? Elas estão sendo sufocadas pelos chefes e, consequentemente, não estão tendo um bom atendimento. Como o prefeito poderia rever para que essas auxiliares de enfermagem fizessem apenas 6 horas ao invés de 8 horas? Como isso poderia ser solucionado? Já teve uma conversa muito forte com algumas das atendentes, das técnicas de enfermagem. Temos uma demanda encaminhada para o Tribunal de Contas, está demorando um pouco além do que é o normal das respostas, das demandas, né, para que possa reduzir a carga horária sem redução de salário, mas apenas pro pronto atendimento. E ainda numa escala aí de que possa ser especificamente aquilo que é o pronto atendimento, e não o trabalho usual aí que é também o trabalho da unidade de saúde, que também é trabalhada ali no posto central. Então temos uma demanda encaminhada ao tribunal, está demorando um pouco mais do que a gente gostaria, muito embora nem todas serão privilegiadas com essa carga horária, apenas no pronto atendimento. Agora, essa carga horária é muito relativa. Quando você faz escala de trabalho, para trabalhar final de semana, para trabalhar à noite, ela é remunerada, gente, e ela é bem paga. Aí é uma briga para que todas possam, de fato, fazer nessa carga horária. O que muda? Quer dizer, você começa às 7 da noite, vai até às 7 da manhã, são 12 horas.
E está tudo bem, todo mundo quer fazer. Olha que tem alguma coisa errada. Muito embora eu concordo que é um vucu-vucu danado, não tem chefe sufocando, tem liberdade de poder conversar, tem liberdade para chegar até o prefeito também para poder comunicar alguma irregularidade, desvio de conduta. Quanto a isso não tem problema nenhum. Entendo que o serviço no pronto atendimento, como nas unidades também, algumas delas, é bastante maçante pela procura pelo serviço público na área da saúde, e graças a Deus aí na sua grande maioria está muito bem. É um ou outro caso aí que acaba dando problema no atendimento pela postura de um ou outro servidor, né? Mas graças a Deus na saúde está, como pudemos perceber na semana passada, quando teve reclamação, e daí a pouco começou a chover pessoas aí dizendo do belo atendimento e do avanço que se teve na Secretaria Municipal de Saúde. Então eu concordo plenamente que algumas delas, no tratamento e no trabalho do pronto atendimento, essa carga horária deve ser revista, mas apenas com relação àquilo que é pronto atendimento. Nós tivemos várias reclamações na semana passada sobre atendimento no bairro São Luís, inclusive nós tivemos muitos elogios, e eu tive uma ouvinte que acompanha todos os sábados o nosso Café com o Prefeito e me deixou o seguinte recado. Oi, Andréia, hoje eu tive a certeza de que procede as informações do povo reclamando o atendimento do bairro São Luís. Fui pegar um medicamento na farmácia básica e não havia ninguém para atender. Fiquei 20 minutos esperando, enquanto as atendentes estavam numa sala combinando o almoço, que seria em Medianeira. Perguntei para uma atendente que fica na frente e ela me falou 2 vezes grosseiramente: tenha paciência que elas já vêm. O que não me incomodou não foi tanto pela demora, mas pelo atendimento daquela senhora, e ainda não me disse o nome da outra pessoa. Gostaria que você levasse ao conhecimento do prefeito. Pode dizer que inclusive fui eu quem te contou. Ele me conhece, mas gostaria que fosse ao ar essa pergunta. Prefeito, o que pode ser feito nessa questão de mau atendimento? Tem um lugar onde que as pessoas podem fazer uma denúncia? E é claro, para que seja revertido situações como esta? Bom, aqui em off eu acabei perguntando para André. Normalmente não se fala quem é a pessoa, quem manda a pergunta, ou que faz o comentário, ou que trabalha isso. Ela confidenciou para mim em off o nome da pessoa que mandou essa pergunta. Conheço muito bem a pessoa que mandou essa pergunta, confio plenamente nela, e se ela está dizendo que isso aconteceu, isso de fato aconteceu. E tem alguns casos de algumas técnicas que têm conversado comigo e falam: prefeito, quando algumas pessoas reclamam do atendimento de algumas servidoras, pode acreditar que é verdade. Então, eu faço questão de, na segunda-feira, infelizmente não estaremos aí, temos uma audiência aí em Curitiba. Terça-feira estaremos em Santa Terezinha, no programa de gestão descentralizada. Quarta-feira estaremos no Correia Porto, com o programa de gestão descentralizada. Na quinta-feira, em Navegantes, passando o dia com a comunidade, e à noite a reunião na comunidade, então, né? E na sexta-feira temos algumas atividades que devem ser feitas na Vila Celeste. Mas vou tirar um tempo nesse intervalo, entre um e outro, ou talvez próximo do horário do meio-dia, e vou até a unidade de saúde conversar com esse pessoal, porque já não é a primeira reclamação que acontece, né? E vindo de quem eu sei que está vindo, eu tenho certeza que procede a informação. Então, possivelmente na primeira hora de terça ou na quarta, ou durante o meio-dia, vamos até a unidade conversar com a equipe lá e pedir que seja de fato a última, né? Porque não é possível, gente, que algumas pessoas ainda mal-humoradas e descomprometidas acabam prestando esse tipo de serviço. Acaba fazendo com que a imagem de todos os servidores públicos fiquem comprometidas pela conduta de uma ou de outra pessoa. Mas parabéns pela motivação que faz em relatar o fato, e tem que expor, não tem que varrer sujeira para debaixo do tapete, não, gente. O que tiver que fazer e resolver, nós estamos aí para se ajudar e para resolver. Tem uma pergunta também falando sobre perseguição. O prefeito diz que no seu governo não há perseguição política, mas um funcionário foi procurar os vereadores da oposição e ele foi demitido. Porém, ele não foi como funcionário, e sim como um pai, pois ele vê os direitos do seu filho, pelo fato da escola Inês Mocelin, quando chove, chover mais dentro do que fora. Os professores e alguns alunos já escorregaram por causa das goteiras e acabaram se machucando. O nome do funcionário é Darcy de Meira da Silva. Prefeito, você tem conhecimento? Houve mesmo essa perseguição? Tem alguém que sabe o que é sofrer perseguição na pele? Esse alguém sou eu.
E se tem alguém que sabe e sentiu o que é perseguição política, eram as pessoas que estavam comigo ainda na gestão passada. Quem conversava comigo na gestão passada era perseguido, e isso não é novidade para ninguém. Mas não gosto de voltar no passado, vamos falar daquilo que está acontecendo agora. Quem quiser saber da conduta desse servidor, é só se dirigir à escola, à PMF, tem relatos da conduta, da forma de abordagem, da abordagem aos pais que levavam as crianças na escola, a abordagem às próprias crianças. Nós temos processo administrativo instaurado aí para alguns servidores que são efetivos pela conduta, ali pelo não bom trato, vamos tratar assim, né, para não falar em maltrato, né, com algumas crianças que aconteceram. Isso nós não admitimos em hipótese alguma. Então a informação, quando ela chega, ela tem que ter fidelidade, né. Então a informação, da forma como chegou até nós, encaminhado também à empresa que presta o serviço, é pela conduta, né. Então quem quiser saber a conduta do servidor, dirija-se à Escola Inês Mocelin, converse lá com a equipe, converse com os pais que foram abordados, os registros que tem lá da conduta. Então é isso. Não, se tem uma coisa que foi abolido de todo o sistema, é a perseguição política. Ela inexiste, independente do que for. Até porque nós temos uma relação muito próxima com o Legislativo. Eu mesmo converso com todos os vereadores, o que impede que um cidadão o faça? Esse tempo já passou e é de conhecimento de todo mundo. Então isso não tem procedência nenhuma. Os moradores do Conjunto Padre Martinho pediram uma solução para um campinho abandonado que tem próximo a esse bairro. Será que poderia ser feito alguma coisa para esse local? Tem um campinho abandonado e é jogado lixo nesse local. Cada pouco é retirado, né, com a máquina, foi feito um buraco, mas não se teve uma solução para esse lixo. Tem como tomar alguma providência? Nós já temos planos para esse local? Deve ser próximo lá onde foi feita uma pista lá para bicicross. Eu até acho que aquela pista de bicicross ficou um pouco acanhada. O projeto havia sido feito pelos próprios, pela galera ali que pratica o bicicross, mas precisamos ampliar. Deve ser naquela região esse campinho, mas eu sugiro a essas pessoas que liguem até o gabinete 3268-8229, pode dizer do assunto que se trata. Durante essa semana vai ser bem difícil em função já dos compromissos que a gente assumiu, mas vamos marcar um ponto lá na comunidade mesmo para visualizar o terreno, visualizar o espaço e dar um destino para ele. Nós temos proposta lá para o bairro São Luís, como os demais também. Temos já uma proposta com o Legislativo. A Câmara hoje dispõe aí de aproximadamente R$700 mil de recursos em caixa, que devem ser para construção, para mexer na estrutura da Câmara lá, para adaptar, adequar ela à legislação. Devem ser devolvidos ao município, isso desde 2012, quando estávamos na Câmara, o último ano de gestão, sobrou lá um pouco mais de R$200 mil e foi sobrando nos outros anos que também não foi devolvido aos cofres do município. Então tem uma proposta de devolução, mas isso o próprio Legislativo vai falar, vai anunciar, vai devolver, e nós vamos transformar isso na construção de espaços públicos. Mas lá no Padre Martinho deve ser naquele espaço lá que é bem amplo, mas vamos discutir com a comunidade lá e projetar um espaço de lazer, com plantio de grama, melhoria naquele espaço lá de bicicross, mas só para bicicleta, né, gente? Que os motoqueiros começaram a usar lá para fazer pista de motocross, aí não dá, daí vira uma poeira, uma lambança lá, né? Mas é só conversar, se quiserem nós vamos lá conversar com a comunidade e também dar um destino mais adequado àquilo que as pessoas esperam e precisam e querem que de fato seja. E, prefeito, alguns funcionários da empresa Costa Oeste estão pedindo se pode ter uma conversa com a empresa para que o pagamento dos funcionários saia sempre no primeiro dia útil do mês, porque todos estão recebendo no 5º dia útil. Eu conversei com a secretária de Finanças na semana passada sobre isso, que quando acontece uma coisa dessa natureza, as pessoas têm procurado, graças a Deus que eu tenho procurado, né? Mas teve uma troca de sistema, uma operacionalização praticada pela própria empresa lá. Porém, o município tem pago isso com regularidade, a empresa também, graças a Deus, aí, tem compromisso e pago com regularidade, mas nós queremos que seja também no último dia útil do mês, ou pelo menos no primeiro do mês subsequente. Então, pode ficar tranquilos com relação a isso. Durante a semana ainda vamos promover essa conversa com a empresa e vão receber não no 5º dia útil, ou no último dia útil do mês em exercício, ou no máximo no primeiro dia útil, né? Então, quanto a isso, pode ficar bem tranquilos, procede essa informação
informação e nós vamos tomar providência. E nós temos um torneio de pesca acontecendo neste final de semana em Santa Helena e toda a programação, sorteio de brindes para os participantes, movimentação também na cidade e no comércio de Santa Helena. Eu tenho recebido algumas mensagens com relação a isso e o povo está encantado, está maravilhado com o espaço que nós temos lá na praia, a estruturação que está se fazendo, as reformas dos banheiros, no barracão também, para oferecer condição e estrutura para que eles possam, de fato, estar aqui no município. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um ponto muito forte na atração de esse tipo de evento. Não é o primeiro, já, mas é um outro um pouco mais acanhado, mas eu tenho certeza que esse aqui vai ser um marco histórico para que tudo isso aconteça de uma forma muito ordeira e também numa amplitude muito grande. Então, esse torneio de pesca que vai acontecer amanhã, né, no sábado, praticamente no sábado, já começa às 6 horas da manhã, a largada lá para o café e todo mundo ir para a água, muito embora os barcos começaram a chegar na quarta-feira ainda, André, chegou na quarta, chegou o barco, na quinta, na sexta-feira todo mundo lá também já fazendo as suas atividades, mas é um torneio extraordinário. Não sei o número de equipes participando, mas com certeza são mais de 200 e todos os barcos aí extraordinários, tem barco aí com motor de 300, coisa assim, nossa, até se não me engano, até de Manaus, da Amazonas, tem gente aí para pescar aqui em Santa Helena. Então esse aí com certeza é um marco muito forte de grandes eventos que vão acontecer de esportes e atividades náuticas. Então Santa Helena sendo conhecida aí e potencializando a estrutura que tem lá no balneário para que ela tenha a gestão própria, como a gente vem tentando explicar, fazer, e que ela de fato ela seja, tem que ter a gestão própria, gastar e investir aquilo que de fato é arrecada. Vai demorar um pouquinho ainda, mas nós vamos atingir esse ponto de equilíbrio. Na semana que vem nós teremos mais algumas reuniões, encontros com as comunidades com gestão descentralizada. Quais serão as comunidades atendidas nessa próxima semana? André, ainda na sexta-feira nós emitimos a ordem de serviço lá em São Clemente para calçamento, 2 trechos de calçamento com pedra regular. Era para ter sido feito na quinta-feira ainda lá na Santa Helena Velha, na Dona Oliva e também na linha Vera Cruz. O pessoal está plantando, acabou ficando para um outro momento. Mas na terça-feira estaremos então em Santa Terezinha, fazendo as visitas durante o dia, conversando com a comunidade, e à noite então a reunião com toda a comunidade, explicando, mostrando aquilo que aconteceu até agora aqui e também ouvindo o que a comunidade tem para nos falar, para também dar um norte de algumas coisas, algumas demandas que as comunidades têm tido, né? E também para ouvir, né? Mas também para assinar a ordem de serviço para um calçamento que vai desde o calçamento que vai a Navegantes até a divisa com o município. Uma espera aí de aproximadamente 15 anos lá, numa estrada que precisa ser feita manutenção e vai ser feito o calçamento agora, então lá a ordem de serviço. Na quarta-feira estaremos no Correia Porto. Nós temos aí 2 intervenções no calçamento que vai até a São Paulo, e esses 2 processos também licitados, contratados, então será durante o dia a visita, à noite a reunião, e também a ordem de serviço para que esses 2 pontos de calçamento sejam feitos a interligação, aproximadamente quase que R$1 milhão aí, o próximo disso de investimentos. E na quinta-feira a reunião em Navegantes, também durante o dia lá na comunidade, à noite é a reunião, e a ordem de serviço também para o calçamento que vai de Navegantes até Cabeceira da Moreninha. E tem um outro que também já está próximo de ser edificado, que vai de Navegantes sentido Esquina Rosa até a caixa d'água lá para frente do Tio Cleire, né? E um outro que deve sair de Navegantes também para cima do cemitério lá, para que dê melhores condições aí daquele, o centro ali de Navegantes, né? Que vai receber também uma lama asfáltica. Então todos esses lugares com ordens de serviços de obras históricas aí há muitos anos sendo esperada. Aquela de Navegantes, a cabeceira, lá já não tinha mais expectativas. Ainda hoje, se conversar com as pessoas, elas não acreditam. Vão acreditar quando as máquinas estiverem lá, de fato, executando o serviço. Semana cheia, completa e muitas atividades, mas graças a Deus aí com a ordem de serviço aí de muito trabalho. Só nessa semana aí são quase R$6 milhões de ordens de serviço para execução aqui no município de Santa Helena, André. Então, graças a Deus aí muita coisa acontecendo e muita coisa ainda programada para acontecer, além das obras em andamento que nós temos aqui. Prefeito Jussi, qual é a mensagem então que você deixa para a população de Santa Helena? Bom, gente, o pleito eleitoral findou no domingo passado, né? Tudo de bom, uma forma ordeira, pacífica, extraordinária. Começou um novo processo, são mais 2 semanas praticamente, né? São 3 semanas aí de campanha para os 2 candidatos, a Dilma Rousseff e o Aécio Neves. E eu gostaria, sinceramente, que Santa Helena, novamente, no domingo, durante o processo todo, desse exemplo de civismo, de patriotismo, mas também de paz, de tranquilidade, de harmonia.
é histórico o que estamos vivendo em Santa Helena. Ainda ontem à tarde conversava com algumas pessoas, um defendendo uma candidatura, outro defendendo outra, mas discutindo sobre o mesmo assunto de uma forma muito pacífica, muito tranquila. Então vocês podem ver que essa nova história, esse novo tempo que estamos vivendo em Santa Helena é marcante, e nós temos aí o compromisso, a responsabilidade de continuar com esse sistema. Agradecer a todos os partidos políticos, a todas as pessoas, a cada santelenense que ajudou a promover e que está ajudando a promover isso. Então vamos continuar nesse ritmo, nesse clima aí, e aquilo que estamos fazendo está mais do que provado que independe de período eleitoral para que as coisas aconteçam. É tanto serviço, é tanta hora de serviço, é tanta obra em andamento no município de Santa Helena, que está mais do que claro que aquilo que falávamos que não é o período eleitoral que vai impedir que as coisas aconteçam. Muitas pessoas preocupadas, mas você falou que aquilo ia acontecer, agora começa a eleição. Eu falei, mas isso não impede que nós façamos aquilo que tem que ser feito, né? As pessoas até colocavam um pouco em xeque, mas o Júcio sempre falou e aconteceu, e agora será que vai acontecer? Então aí está, gente, estamos num período eleitoral e as coisas acontecendo, mas é graças ao momento que estamos vivendo e a forma como está sendo feito. Então parabéns a todos, um grande abraço, um bom final de semana, e vamos à pesca aí, que hoje o balneário de Santa Helena vai bombar, né? Esse foi para você o nosso Café com o Prefeito de hoje.